Glória a Deus, gente. Hoje vai ser uma noite de meditação na palavra do Senhor, mais uma noite para a gente aprender um pouquinho mais de Deus. A gente vai falar sobre um atributo muito especial hoje, né? Não vou adiantar ainda não, porque a gente ainda vai orar. Eu vou orar, enquanto isso o pessoal vai chegando. Beleza, David tá falando que ela vai ficar quietinha porque vai dirigir. Tranquilo. Feche os olhos. Bárbara, você não fecha o seu olho, que você está dirigindo, né? Vamos orar aqui para a gente começar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos, de meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor, no meio do Espírito Santo, seja o nosso guia nessa noite, que o Senhor nos ensine, nos transmita aquilo que está no Seu coração. Nós nos alegramos por aprender mais de Ti. Que seja um tempo abençoado. Nos consagramos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Beleza, Jennifer está por aí também. Gente, vamos começar. Nas últimas semanas a gente falou um pouquinho de alguns atributos comunicáveis de Deus, né? Nós já estudamos que atributos são aquilo que Deus é, faz parte da essência de Deus manifestar, são características dele que ele revelou por meio das Escrituras. E os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilhou com as criaturas, com nós, né? A gente falou sobre a bondade, a gente falou sobre a santidade, falamos sobre a fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre um outro atributo comunicável que é muito precioso, que é o amor de Deus. Então hoje não vai ter muito puxão de orelha, né? A gente deu alguns puxões de orelha nas últimas semanas, dessa vez vai ser um pouquinho mais suave. Nós vamos falar desse amor tão maravilhoso, tão precioso, que é o amor de Deus, né? E a gente vai fazer isso começando em 1 João 4, de 7 a 11, tá? Eu tô vendo aqui, a Ritinha tá falando que tá sem som, eu acho que é com você aí, viu, Ritinha? Porque o pessoal tá escutando, então clica aí no botãozinho do celular para aumentar e vamos nessa. Esther tá chegando aí, seja bem-vinda, Esther. Vamos lá, gente. O que 1 João diz? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém. Só um detalhe, né? Eu falei para a Ritinha que era o som dela, que era no celular dela, mas se ela não estava ouvindo, ela nem escutou, né? Enfim, mas ela já arrumou aí. Gente, então nessa passagem preciosa de 1 João, o apóstolo João começa ordenando que nós amemos uns aos outros, né? E para isso ele usa como base o caráter de Deus. Ele fala, porque o amor é de Deus, né? E nós temos de tomar muito cuidado quando a gente fala do amor de Deus, para a gente não trazer para esse texto bíblico a nossa concepção de amor que está contaminada pela nossa cultura, pelo nosso uso cotidiano, né? Porque no dia a dia a gente vira e fala que a gente ama o nosso cachorro, que a gente ama algum lugar, que a gente ama pizza. Eu gosto muito de pizza, viu? Fica a dica aí. A gente fala que a gente ama a esposa, o marido, o pai, os amigos. A gente fala dessa forma. E quando a gente lê nas Escrituras sobre o amor, é perigoso da gente trazer essa mesma concepção. E na verdade a gente tem que ser muito específico, extrair da palavra de Deus aquilo que o conceito bíblico queria que a gente extraísse, né? É interessante porque no grego existem 7 palavras diferentes para descrever o amor. E cada uma dessas palavras expressa uma ideia distinta de qual que é o sentimento naquele momento, né? Qual que é a sensação, o que ele quer dizer. Então, por exemplo, você tem a palavra eros, que é uma palavra para descrever o amor apaixonado, né? Aquela palavra erótico vem de eros. Você tem ludos, que é para o amor sedutor. Você tem filha, que é para amizade íntima. Então, a gente usa aqui a palavra amor e lá eles têm 7 palavras diferentes para traduzir o que é especificamente que o narrador gostaria de falar. E qual que é o detalhe? Quando a gente vai para a palavra de Deus, quando fala do amor de Deus, né, e especificamente nesse trecho que nós lemos, esse trecho de 1 João 4 vai ser a nossa trilha, né, ao longo dessa nossa conversa de hoje.
A palavra que é usada no grego é ágape. Ágape é justamente o amor incondicional, o amor que se doa, o amor que se entrega. E esse amor, meus queridos, ele não pode ser encontrado em nós. Nós não conseguimos, na nossa carne, na nossa natureza, produzir naturalmente esse amor que está revelado nas Escrituras. Somente Deus que pode dar. É por isso que quando a gente vai lá para Gálatas, em Gálatas a gente vê quais são os frutos do Espírito, né? E aí ele fala, ó, o fruto do Espírito, deixa eu achar aqui, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Olha que interessante. Fruto do Espírito é aquilo que a gente só consegue manifestar depois que o Espírito Santo vem em nossas vidas e faz o trabalho regenerador. E nós somos transformados em novas criaturas. Antes desse trabalho regenerador, nós não manifestamos esses frutos. Aí a pessoa pensa, poxa, mas uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo, que não converteu, né, que não virou nova criatura, ela não consegue manifestar o amor? Sim, mas ela consegue manifestar esse amor natural, o amor humano, o amor de amizade, o amor erótico, o amor de intimidade, o amor de pai para filho. Mas veja que não é desse amor aqui que Gálatas está falando. O fruto do Espírito, quando fala de amor, é o amor ágape, que é o mesmo amor que João falou lá. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o que ama é nascido de Deus e tudo mais. Então, é esse o amor que ele está falando, entendeu? Quando a gente vai lá na outra passagem de João, né, nessa passagem de João, ele fala, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E é por isso que ele fala isso. Porque ele não está falando desse amor natural, desse amor que nós manifestamos, né, como seres humanos. Ele está falando do amor ágape. Então, somente quem é nascido de Deus, quem é nova criatura, que consegue manifestar esse amor que vem de Deus. Vocês estão entendendo até agora? Tá ficando claro? Ou seja, se alguém consegue manifestar esse amor ágape, isso significa que esse alguém é uma nova criatura, que foi transformado por Deus, tá? Aí em seguida, e novamente, eu vou falar, né? Eu vou ficar indo e vindo naquela passagem lá de 1 João 4,7, né? 4,7 a 11. Então a gente viu, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então a gente já viu o que significa isso aqui. Aí olha essa frase, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Essa é uma das frases mais impactantes sobre o amor de Deus nas Escrituras, né? E para a gente entender melhor o que João quis dizer com porque Deus é amor, vamos pegar outros dois trechos que João também se utilizou ao longo dos seus evangelhos, né, das suas cartas, para falar sobre a natureza de Cristo. A primeira está lá em João 4, 24. E é o próprio Jesus que fala, Deus é Espírito. Então nós temos Deus é amor e agora nós temos Deus é Espírito. Qual que é o contexto? Jesus, ele vai até a mulher samaritana está lá no poço, pegando água, e Jesus vai até ela. Vocês lembram dessa história? E aí, a mulher samaritana percebe que Jesus é profeta, né? Ela fala, vejo que és profeta. Já que você é profeta, me tira uma dúvida. Onde é que nós devemos adorar? É aqui, né? Lembrando, esse aqui foi o poço que Jacó, o patriarca, que fez, ou lá em Jerusalém, que é onde os judeus falam que tinha que adorar. Lembrando que Samaria, os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa grande, né? Então ela faz essa pergunta. Para responder essa pergunta, Jesus vira para ela e fala, Deus é Espírito. Por que ele fala isso? Ele estava querendo mostrar para ela que o lugar físico não importava. Pensa bem, se Deus possuísse um corpo tangível, como nós possuímos, né, de carne, se ele não fosse onipresente, se ele não estivesse presente em todos os lugares, aí sim, se ele estivesse limitado a um lugar, nós poderíamos dizer que o lugar onde se adora faz alguma diferença. Mas não faz, porque Deus é Espírito. E já que ele é Espírito, o que faz a diferença é o quê? O que torna a adoração aceitável a Deus é o quê? É o coração. É o coração da pessoa. E é por isso que ele continua falando. Deus é Espírito
e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Aí nós temos uma outra passagem que é muito parecida, né, a estrutura gramatical, com aquela que fala que Deus é amor. Essa outra passagem, ela está em 1 João 1, de 5 a 7, que fala que Deus é luz. Olha o que fala essa passagem. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, aqui João está fazendo um contraste entre trevas e luz, né? As trevas, elas representam o pecado, a maldade, a perversão moral, enquanto a luz é usada pelo apóstolo João para descrever santidade, pureza, bondade, né? Então, por que ele fala Deus é luz? Justamente para mostrar que essa santidade, ela está presente em tudo que Deus diz e tudo que Deus faz. Então, aqueles que andam na luz, eles devem buscar ter essa santidade, essa bondade que Deus manifesta. É assim que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. E aqueles que andam nas trevas, eles não manifestam isso, né? Eles andam na perversão. Então é isso que João está falando. Então agora que a gente entende o que João quis dizer com Deus é luz e com Deus é espírito, nós conseguimos entender melhor o que ele quis dizer com Deus é amor. Algumas pessoas acham que você pode trocar a ordem dessa frase. Deus é amor ou amor é Deus? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se eu falo que amor é Deus, eu estou assumindo que quem criou o universo, que quem criou tudo isso que a gente vê, é um sentimento do amor. Isso não é verdade. Se eu entender que o amor é Deus, eu entendo, então, que qualquer pessoa que experimente uma sensação de amor, independente de onde ela se encontre, encontrou com o próprio Deus, que é o que muita gente aí no mundo fala, né? Não, Deus ele está presente nas coisas boas, né? Não importa onde você busque, se você está com aquela sensação boa no coração, você encontrou Deus. Isso não é verdade. Porque você não pode trocar essa frase, né? Deus é amor, não é o amor que é Deus, né? Essa frase usada por João é para descrever que o amor incondicional, porque aqui, lembrando, nós estamos falando do amor ágape, né? Que é aquele amor incondicional que se doa, que se entrega. Ele está presente em tudo, absolutamente tudo que Deus faz, na natureza de Deus. Essa forma amorosa de agir, ela é tão íntima ao caráter de Deus que nós podemos falar que Deus é amor, né? Então, em tudo que Deus faz, ele manifesta esse perfeito amor, o amor ágape, né? Agora, veja uma coisa. A gente também não pode achar que o apóstolo João ele está descrevendo todo o ser de Deus quando ele fala Deus é amor. A gente já bateu muito nisso aqui ao longo das nossas conversas, né? Eu acho que deve ser uma das coisas que a gente mais falou aqui nesses encontros. Eu acho que nós estamos no 12º encontro, né? E a gente sempre tem falado que os atributos de Deus, você não pode pegar um atributo e entender aquele atributo como sendo toda a descrição da divindade, né? Quando a gente fala, por exemplo, o atributo ele tem que ser visto sempre todos em conjunto, né? Deus manifesta todos os seus atributos o tempo todo. Então, se eu virar e falar que fulaninho é uma pessoa muito justa, significa que em algum momento que ela sempre vai ser justa? Não. Se eu falar, aquela pessoa, ele é muito justo, quer dizer que nos atos dele eu consigo ver justiça. Mas, em algum momento, ele vai acabar sendo injusto. O mesmo eu não vou falar de Deus. Eu falo que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, e ele sempre 100% do tempo, sempre, ele é amoroso, ele é justo, ele é bom, ele é fiel, e ele é todos os demais atributos. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O Tozer, ele inclusive fala que a gente pode aprender muito do amor de Deus quando a gente olha para os outros atributos, né? A gente já viu, Deus é eterno. Isso quer dizer que o amor dele também é eterno, não tem limites. Se Deus é autoexistente, ou seja,
se ele mesmo foi a origem dele mesmo, significa que o amor também, ele jamais teve começo. Se Deus é infinito, o amor é infinito. Se Deus é santo, se ele é luz, nós falamos que Deus é luz, né? Se Deus é luz, significa que o amor dele é puro, né? Então qualquer amor que é manifesto pelo mundo, que você veja aí no seu dia a dia, na natureza, que não seja completamente puro, não é esse amor que é a expressão do amor de Deus. Não é esse amor ágape. Porque Deus é esse amor puro. Entendeu? E a gente tem que tomar um cuidado também para a gente não falar que se Deus é amor, ele também não pode condenar ou punir o culpado. Porque Deus é amor, mas ele também é santidade, ele também é justiça, ele também é soberano. Entendeu? Então é isso que nós temos batido muito aqui quando a gente vai estudar os atributos, né? E olha só, quando a gente estudou sobre a santidade de Deus, e se você não viu essa nossa meditação, lembrando, elas ficam gravadas aqui tanto no Instagram quanto lá no YouTube, você pode ver em qualquer um dos dois lugares. Quando a gente falou de santidade, nós aprendemos uma coisa muito importante. Hoje, quando a gente pensa nessa palavra, vem à nossa mente a ideia de pureza moral, né? Então, se eu falo que alguma coisa é santa, quer dizer que ela é moralmente pura. Mas nas Escrituras, existem dois diferentes conceitos para a palavra santidade. E o principal conceito não é o de moralmente puro. O principal conceito para a santidade é de separado, é de distante, diferente dos demais. Aquilo que é santo, ele é diferente do que não é santo. Só Deus é santo. Quer dizer que só ele é diferente de todos os demais, tá? Então, se o amor de Deus é santo, a gente tem que trazer esses dois conceitos de santidade para o amor de Deus também. Significa que o amor de Deus é moralmente puro, ou seja, ele não é um amor profano, ele não é um amor que manifesta egoísmo, que pode ser manchado pelo pecado, pelo mal. E significa que ele também é um amor que é separado, que ele é completamente diferente dos demais. Significa que o amor de Deus, ele é transcendental, ele não é comum, ele está completamente à parte, tá? É isso que quer dizer. Tô vendo aqui que meu AP Joseí entrou, que bênção ter o senhor aqui, meu AP, se o senhor quiser participar, basta me chamar aqui que eu boto o senhor na live também, tá? O espaço é seu. E aí, gente, quando nós vemos isso, nós conseguimos entender a passagem lá de 1 Coríntios 13, que fala do amor, que é usado em 98% dos casamentos, inclusive, né, Pezão? O senhor que fez meu casamento também usa essa passagem bastante, que fala o quê? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Por que ele está falando isso aqui do amor? Porque é o amor ágape. Você está vendo como ele está relacionado àquele amor de Deus? Que somente quem é nova criatura consegue manifestar? Porque é fruto do Espírito. Quem não foi ainda transformado em nova criatura não consegue manifestar esse amor que está em 1 Coríntios. Porque é o amor ágape, que é citado em Gálatas. Tá? Inclusive, veja que esse amor ele não é um sentimento. Ele é uma atitude. É uma atitude, é uma ação. É uma escolha que nós fazemos, de não ser invejoso, de não tratar com levianidade, de não se portar com indecência, de não buscar interesses próprios, de não suspeitar mal. É isso que está falando aqui. E é por isso que Deus fala que nós temos de manifestar esse amor, né? Nós que somos novas criaturas, que fomos alcançados por esse amor, nós agora podemos manifestar esse amor uns para com os outros. E a maior manifestação desse amor ágape de Deus para conosco, ela está inclusive na continuidade da passagem que nós estamos lendo, né? Que está lá em João, que diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Esse é o tanto que Deus nos ama, a ponto dele ter entregue o seu único Filho, Jesus, para que ele morresse por nós. Então, a morte de Jesus
é a maior prova desse amor incondicional de Deus, desse amor ágape de Deus, que tudo entrega para conosco. Entendeu? Agora, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? O cuidado é que a gente tem que ter a correta compreensão do que eu quero dizer, do que realmente significa amor incondicional, né? É muito comum a gente falar que o amor de Deus ele é incondicional, ele não aumenta, ele não diminui. Mas o que isso representa de fato? A gente tem que ter isso muito claro em nossa mente para a gente não cometer erros perigosíssimos, né? O que a palavra de Deus fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus amou incondicionalmente o mundo. Amou todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as nações, independente do sexo, raça, da cor, da idade, da cinturinha, né? do peso. Não interessa. Deus amou todas. É o que fala aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto dele ter entregue o seu Filho. Para que ele fez isso? Para que todos nós tivéssemos uma chance de salvação. Ele não fez isso por causa do que nós somos. Ele fez isso apesar de quem nós somos. Você entende isso? Porque nós não éramos merecedores. Nós não somos e nunca seremos. Mas para que nós pudéssemos ter a vida eterna, né? Não tem absolutamente nada que a gente fez ou que a gente possa fazer para ser merecedor desse amor de Deus. Nada. Porque é o amor ágape, incondicional, o amor perfeito, o perfeito amor, né? Mas olha só, eu não posso dizer, e aqui que tem que estar o grande cuidado, né? Porque a gente fala que o amor de Deus ele é incondicional, nada que a gente faça aumenta ou diminui. Mas eu não posso dizer que por causa disso, todos vão ser alcançados por esse amor sacrificial. Porque a condição para eu ser alcançado por esse amor é o quê? Tá lá. É a fé em Jesus. Você está entendendo essa distinção que ela é muito, muito, muito importante, tá? A gente sempre escuta por aí que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Alguém já ouviu isso ou fui só eu? Foi só eu que ouvi isso por aí. Vocês já ouviram essa frase? Ah, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. A gente tem que ter muito cuidado com essa frase, tá? Essa frase ela não está na Bíblia, tá? Já vou falando aí, se alguém te quiser encontrar na Bíblia, você pode ler a Bíblia várias vezes, de trás para frente para trás, cabeça para baixo. Você não vai encontrar essa frase na Bíblia desse jeito que tá. Tá bom? Olha só, num sentido genérico, né, aberto, Deus ama todas as pessoas, pecadores ou não, crentes ou incrédulos, tá bom? Existe um amor de Deus da benevolência, né? Benevolência, boa vontade, tá? Então a benevolência é justamente essa generosidade, essa boa vontade de Deus para com as pessoas. E ele manifesta isso para com todos. Existe o amor da beneficência, ou seja, das coisas que Deus faz, que também é manifesto para todas as pessoas. Nós falamos, inclusive, sobre a bondade de Deus na semana passada, e a gente falou que Deus manda chuva, manda sol, ele dá colheita para justos e injustos. E a bondade de Deus, ela está muito ligada ao amor de Deus também, né? Os atributos, eles são todos correlacionados. Então, nesse sentido, nós falamos que a bondade, que o amor de Deus, ele alcança todo mundo, com certeza. Mas quando a gente pensa no amor de Deus, no sentido salvífico, ou seja, ligado à salvação, aí sim, esse amor é exclusivo para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Ele está à disposição de todos, mas não quer dizer que todos vão ser alcançados por esse amor. Tá? Então, no sentido geral, Deus ama sim a criação, ele ama todos, mas isso não quer dizer que ele vai salvar todo mundo. Tá? Esse amor, ele é chamado por muitos como amor de complacência. Tá? Então, amor de benevolência, que a gente falou, amor de beneficência, e esse é o amor de complacência. É o amor filial, filial no sentido de pai para filho, que Deus ama o seu Filho, Jesus Cristo, tá? E nós estamos em Jesus Cristo. Quando nós nos tornamos nova criatura, nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo por adoção, não é verdade? E aí esse amor do pai para o filho, ele acaba nos alcançando também, tá? Embora ele esteja à disposição de todos, porque Cristo morreu por todos,
só quem vai ser alcançado é quem aceitar Jesus como Salvador. Tá? O AP José, ele está até aí na live. Se o AP quiser falar essa analogia, me chama aí, a pessoa vai lembrar assim que eu começar a falar. Ele fez uma analogia que foi muito, muito bacana um dia desses, que ele exemplifica muito bem como é que a gente pode pensar nesse amor, né? Você está na sua casa, aí você tem um modem da internet que está no seu escritório. E aí você está no seu celular e quando você está no escritório, perto do modem, você tem uma boa conexão de internet. Então você está lá com 4, 5 tracinhos de internet, consegue navegar, maravilha, né? Sem problema nenhum. Aí quando você vai para a cozinha, quando você vai para o quintal, aqueles 5 tracinhos começam a diminuir, aí você tem um tracinho, às vezes você não tem tracinho nenhum, né? Pois é, por que você não tem tracinho nenhum? Porque você está longe, você está distante da fonte da internet, tá? Olha só, a fonte, ela continua lá, ativa, do mesmo jeito, né? Liberando a internet com a mesma intensidade. Mas aí, para você ser alcançado, você tem que estar perto. Se você estiver distante, né? Você não vai ser alcançado. É isso que vai determinar se você vai conseguir ter a conexão. E quando a gente fala do amor de Deus, a gente vai pensar em algo parecido aqui, tá? Nada que você faça vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. É nesse sentido, o amor de Deus já está lá. É esse modem que está irradiando esse amor. Mas o problema é justamente a minha distância para esse amor. Esse que é o problema, né? Porque se eu não sou receptivo a esse amor, se eu tenho coisas diferentes para fazer, se eu tenho outras prioridades, se eu estou distante desse amor, eu não vou captar esse sinal. Você está entendendo? É isso. Bota a mão no seu queixo e diga, entendeu? É isso. É disso que a gente está falando, tá? Então, quanto mais eu mergulho no Pai, quanto mais eu me aproximo do Senhor, do amor de Deus, mais eu experimento níveis desse amor. Segurou essa chave? Essa chave é poderosa, né? Então, gente, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo que o amor de Deus, ele é incondicional. Quando eu falo que o amor de Deus incondicional, na verdade, ele é universal, ele alcança todo mundo. Porque isso não quer dizer de forma nenhuma que a gente tenha carta branca para fazer tudo aquilo que a gente queira, para pensar tudo que a gente quer, como se isso não tivesse consequência, tá? A bem da verdade, as escrituras, elas falam de várias formas diferentes sobre a inimizade que Deus tem com o mundo, sobre o ódio que Deus tem para com algumas pessoas. Walter, que isso? Lá a gente vê, na palavra de Deus, acho que é Provérbios, eu não vou lembrar agora qual que é o Provérbios, qual que é o capítulo, mas lá fala que existem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. A gente tem lá olhos altivos, língua mentirosa, o coração que trama pensamento, que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, mãos que derramam sangue inocente. E aí a gente vê lá que o que a alma do Senhor abomina, o Senhor abomina aquele que semeia contendas entre irmãos. Veja bem, ele está abominando, não é só a prática, ele está abominando aquele que faz isso. Você está entendendo? Então, nós temos de levar isso em consideração, né? A gente precisa considerar essas questões também, né? Quando Cristo morreu na cruz por nós, ele tornou disponível pela fé no seu sangue o pagamento de uma dívida que era impagável. Não tinha como a gente pagar essa dívida. Nós jamais seríamos capazes de pagar, de nos livrar desse pecado. Nós éramos merecedores do inferno. Nós éramos merecedores do inferno. Mas a cruz anulou essa dívida para todos aqueles que têm fé em Jesus. A cruz anulou essa dívida. E aí, quando o Senhor morreu na cruz, o unigênito se torna o primogênito de muitos irmãos. Porque agora nós passamos a ser filhos de Deus também, por adoção. Olha que precioso isso, né? Sabe, o amor de Deus,
ele não é igual ao amor dos homens. Porque o amor do homem, ele é condicionado a uma série de coisas, né? Nós amamos porque temos algum proveito nisso. Mas o amor de Deus, ele é livre, ele é espontâneo, ele é soberano. Nós éramos filhos da ira, nós não éramos filhos de Deus. A palavra fala claramente que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos de Satanás. E quando nós éramos filhos da ira, o Senhor manifestou o amor dele para conosco. Quando nós não éramos merecedores. E aqui a gente vai voltar para aquela passagem que é o nosso texto base, lá de João. Deixa eu achar aqui de novo, só um segundinho. Que olha o que ele fala aqui, né? Porque Deus é amor, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e nos enviou o seu Filho para propiciação para os nossos pecados. É isso que João está falando aqui. O amor não é porque a gente amou a Deus, Deus que amou a gente. Deus nos amou primeiro. A palavra até fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então, gente, nós éramos merecedores do inferno. Não havia nada em nós que pudesse atrair Deus. Nada, a gente já falou. Que Deus ele é autossuficiente, que Deus se basta. Não tem nada que Deus precise. Ele não criou o homem porque ele precisava do homem. Ele criou porque ele quis. Simples assim. Só pela soberania dele. Pela vontade soberana dele que ele criou o homem. Ele não ganha, não perde nada por ter criado o homem. Você está entendendo? Mas ainda assim, ele nos amou primeiro, né? E é muito interessante, porque assim, no Antigo Testamento, a gente consegue ver vários pontos que são representação, que apontam para eventos que vão acontecer lá no futuro, né? Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua majestade, ele já colocou no Antigo Testamento diversas coisas, situações que quando você lê a Bíblia com atenção, você percebe que aquilo ali já era Deus mostrando o que havia de ser, né? Por exemplo, Deus envia Moisés para tirar o seu povo do Egito e levar até a Terra Prometida, né? Isso representa o nosso processo de conversão. Quando nós estamos no deserto, ou no Egito, né? Escravos do diabo, e Deus nos livra para que nós cheguemos até a Terra Prometida, né? Até a salvação. E olha que interessante. Quando Moisés tira o povo do Egito, o que eles enfrentam, né? O mar, né? E aí o Mar Vermelho se abre e eles passam pelo mar, né? Isso representa o batismo. Com o batismo, né, nas águas, nós nos tornamos nova criatura. Então, assim que eles saíram do deserto, eles passam pelo Mar Vermelho. Vermelho diz respeito ao sangue de Cristo também, né? E aí eles se tornam novas criaturas. E aí depois, você lembra quem foi que conduziu o povo, os hebreus, para a Terra Prometida? Você lembra quem foi? Se você lembra, coloca aí nos comentários. Porque não foi Moisés, não. Você falou Moisés? Não, não foi Moisés. Quem foi que pegou o povo que estava lá no deserto e conduziu para entrar na Terra Prometida? Vou falar aqui, né? Eu sempre faço a pergunta, fico esperando um pouquinho, mas não dá tempo da resposta chegar, e aí eu vou e falo. Quem fez isso foi Josué. Quando você vai lá para o original, né? Para você ver a origem da palavra Josué, é a mesma origem de Jesus. Quem é que nos conduz hoje para a Terra Prometida? Jesus. Então Josué já apontava para Jesus também, né? Aí, ó, o Alexandre, o Xande, botou aí nos comentários, Josué. Então, gente, olha que precioso, né? Muitas coisas do Antigo Testamento já falam dessa obra do Novo Testamento. Aí você pode estar perguntando, legal, Walter, isso é interessante, mas por que você está falando disso? A gente está falando do amor de Deus? A gente está falando aqui que nós somos adotados, né? Nós somos adotados agora como filhos de Deus. Também tem uma palavra, né, uma passagem lá do Antigo Testamento que nos traz essa indicação, que ilustra esse princípio de adoção. Que nós, por meio do qual Deus nos recebe, né? E é a história de Mefibosete. Não sei se é Mefibosete ou Mefibosete, né?
Eu vou falar Mefibosete, porque tem um S só, mas se for Mefibosete, depois vocês botam aí no comentário e me corrigem, tá bom? Inclusive, se alguém aí tiver para ter bebê, menininho, fica a sugestão do nome muito bonito, Mefibosete, meu filho, vem aqui, papai tá te chamando, né? Vocês lembram da história dele? Quem lembra quem foi Mefibosete? Mefibosete foi filho de Jonatas. Aí tem gente que tá pensando, mas eu não sei também quem era Jonatas, então não adianta, né? Jonatas era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei, né, de Israel. E aí vem Davi. Davi mata Golias. Ele conhece Jonatas. E a palavra fala que cresce um amor muito grande, um amor de irmão entre Jonatas e Davi, né? Veja que Jonatas, ele era o filho de Saul. Saul era o rei. Então quem que era o herdeiro do trono? Jonatas, né? Jonatas era o herdeiro natural do trono de Israel. Mas lá atrás, antes mesmo de Davi vencer o gigante Golias, Deus mandou o profeta Samuel até Davi, e Davi foi ungido rei. Deus não estava gostando mais da forma como Saul estava conduzindo, da maneira como Saul estava se portando, e Deus vira e unge Davi como o próximo rei no lugar de Saul. É possível que Jonatas até já soubesse disso, ou talvez Jonatas tinha uma percepção espiritual da coisa, ele já sabia que Davi é que tinha sido colocado por Deus para ser o próximo rei. Porque Jonatas, que tinha todo o direito de se indignar com Davi, ele na verdade vira para Davi e ele fala, olha, você que vai ser o próximo rei. Você vai ser o rei no lugar do meu pai, né? E eu vou estar lá do seu lado. E aí Saul tinha uma raiva, um ódio muito grande por Davi, tentou matar Davi várias vezes, perseguiu Davi. Inclusive, Jonatas ajuda Davi a fugir. E aí a história se desenrola, não é o foco aqui agora. E eventualmente Saul e Jonatas, que como vocês estão colocando aí nos comentários eram BFFs, né? Davi e Jonatas não, né? Saul e Jonatas, eles morrem, né? Eles são mortos no campo de batalha. Mefibosete, enfim, que era o filho de Jonatas, tinha 5 anos, quando seu pai é morto na batalha. E a palavra revela, isso está lá em 2 Samuel, deixa eu ver o capítulo aqui, gente, só um segundinho, que aí se alguém quiser depois vai lá e lê, né? 2 Samuel 4, tá? Conta que ele estava com a ama dele, né, com a babá dele, e aí a babá, ela descobre que Jonatas morreu, ela vai pegar para fugir com Mefibosete, e ela deixa o menino cair, e ele vira coxo. Então, Mefibosete era coxo, né, era um aleijado, paralítico. E lembra que naquela época era muito complicado, você não era qualquer pessoa que ficava diante do rei, na presença do rei, né? Um homem paralítico, coxo naquela época, ele basicamente ele era uma pessoa que estava relegada a uma vida miserável, né? Era o destino de uma pessoa dessa, ele não conseguiria produzir, né? Não é igual hoje em dia, que a pessoa ela tem limitações e tudo mais, mas isso não muda muita coisa, assim, no sentido dela conseguir alcançar uma posição mais alta, trabalhar, fazer tudo, mas naquela época não, era muito limitante, né? Beleza. Os anos passam, Davi se estabelece como rei, e aí em um determinado momento, Davi vira para os seus súditos e ele pergunta, vem cá, não tem ninguém da família de Saul que esteja vivo para que eu possa ser benevolente com essa pessoa por amor a Jonatas? Grave isso aí, por amor a Jonatas. Não tem ninguém da família de Saul, pai de Jonatas, que esteja vivo para que eu possa ser benevolente por amor a Jonatas? Aí ele descobre que Mefibosete estava vivo. Trazem Mefibosete diante do rei. Você imagina como esse homem chega diante do rei, né? Ele devia estar, num medo, não vou usar outra palavra, não vou usar um medo, num medo tão grande de ser, decapitado, porque ele era o filho de Jonatas, né? Então ele seria o herdeiro natural do trono, né? E aí Jonatas chama e ele já chega lá, né? Eis-me aqui, eu sou seu servo, não quero pegar o trono, não. Aí o que Davi fala? Aí a Evanice já colocou aí, ó. Já colocou nos comentários, ela já matou a charada.
Davi vira e fala para Mefibosete que por amor a Jonatas, o pai dele, ele restituiria todas as coisas que ele tinha, né? E ele não só faria isso, como ele elevaria a status real, né? E Mefibosete comeria todos os dias, na mesa do rei, né? Olha só, gente, Davi não conhecia Mefibosete, não sabia quem era Mefibosete até aquele momento, né? Mas ele honrou e ele resgatou Mefibosete, e ele derramou as bênçãos sobre Mefibosete, tudo, ó, por amor a Jonatas. Ele pegou Mefibosete e ele adotou para fazer parte da sua casa, né? É por amor a Cristo que Deus nos adota para fazer parte da sua família real. E nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Precioso isso, né? E é por isso que o nosso dever é amar aos outros. Da mesma forma como Deus nos amou, né? Porque Ele nos amou assim. E olha como é precioso para nós, que somos servos do Deus vivo, entender esse atributo tão lindo que é o amor de Deus, né? Quando você entende o amor de Deus, o amor ágape de Deus, e que esse amor ele é manifesto aos seus filhos, né? A nós, que estamos enxertados na videira que é Cristo Jesus, nós podemos descansar sabendo que em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, da mais alegre, da melhor, até aquela mais difícil, até aquela mais dura, nós podemos ver a manifestação do amor incondicional de Deus. Sabe? Deus não ama com amor humano, que é aquele amor que envolve emoções, que envolve paixões momentâneas, que ele muda conforme a circunstância. Não. O amor de Deus, ele é constante, ele é puro, ele é infinito, ele é imutável. E ele te ama com esse amor. Amém? É isso, meus amados. Esse é o amor de Deus. Esse foi o atributo do amor de Deus, um atributo muito precioso para nós. Eu espero que vocês saiam daqui inundados por esse amor, que vocês meditem ao longo dos próximos dias. Não sei qual é a situação, qual é a circunstância, mas saiba que Deus te ama com esse amor tão precioso. Vamos orar aqui rapidinho para a gente poder liberar vocês, né? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós não temos palavras, nós não temos atitudes, não existe nada que nós possamos fazer para retribuir tamanho amor em nossas vidas. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que se doa, que se entrega. Que nós possamos manifestar esse amor, meu Deus, porque nós sabemos que é um fruto do Espírito, como o Senhor nos ensinou lá em Gálatas, meu Deus. Então que nós possamos manifestar esse fruto em nossas vidas, em nossos relacionamentos, com os conhecidos, com nossos familiares, com os nossos inimigos, acima de tudo com o Senhor, meu Deus. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Amém. Glória a Deus, que amor perfeito. É verdade, Lulu, que amor perfeito. Gente, como sempre, uma alegria estar aqui com vocês. Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, tem mais aqui no Instagram. Então, se você estiver aí disponível, venha, que vai ser bênção pura. Deus abençoe. Não vou me alongar muito, não. Quarta-feira é de feriado. Vocês devem estar aí querendo encerrar, descansar. Restinho de semana abençoada. Beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima semana. E até mais.